Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde. Essa é a nossa última aula do bimestre, portanto vai ser uma aula bem curtinha para que vocês tenham tempo de colocar em dia as atividades atrasadas desse bimestre, beleza? Bom, a aula de hoje é sobre hábitos e estilo de vida. Como que os nossos hábitos eles podem condicionar a nossa qualidade de vida? O que são esses tais de hábitos? Como eles influenciam no nosso estilo de vida? Bom, os hábitos são construídos pela nossa rotina, galera. À medida que vivemos o dia a dia, realizamos ações que se tornam repetitivas ao longo dos dias. Coisas que fazemos todos os dias, como tomar banho, escovar os dentes, rezar, jogar no celular, entre outras coisas, podem se tornar hábitos. Elas vão se tornando hábitos à medida que a gente vai vivenciando essas ações diariamente, beleza? À medida com que vamos repetindo as mesmas ações ao longo da vida, elas se tornam hábitos, formam os nossos hábitos. Por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias e ao decorrer dos anos, ao decorrer do passado tempo, isso se torna um hábito. Você vai acabar escovando os dentes por hábito e isso se torna um hábito. Então, os hábitos são atividades, ações recorrentes em nossas vidas. A partir do dia a dia, a partir do cotidiano de cada pessoa, ela vai construindo determinados hábitos. Algumas pessoas têm hábitos diferentes das outras e assim a gente vai construindo a nossa sociedade. Existem alguns perigos muito importantes que a gente frise esse momento, que a gente coloque a intenção da aula nesses perigos que os hábitos ocasionam. É importante sempre estar atento às nossas escolhas. É muito fácil para os seres humanos transformarem ações rotineiras em hábitos. Com isso, é muito perigoso que uma conduta ruim como ser humano resulte em maus hábitos. O que eu quero dizer? Ações prejudiciais à nossa saúde, como uma má alimentação, uso de telas excessivamente, uso de cigarros, uso de violência, práticas sedentárias, entre outras diversos hábitos ruins, essas coisas podem vir a se tornar hábitos extremamente prejudiciais à nossa saúde, galera. Então, como a gente está falando sobre a saúde, é importante a gente entender que a nossa saúde ela é ditada pelos nossos hábitos, pelo nosso estilo de vida. Então existem algumas coisas que a gente pode fazer no início pensando ser inofensivo, mas isso pode acabar se tornando um hábito e acabar se tornando algo prejudicial para a nossa saúde, como por exemplo o uso de cigarros ou de outros entorpecentes. À medida com que você começa a transformar isso em um hábito, você começa usando um dia, aí usa final de semana, daqui a pouco você está usando todos os dias, e à medida com que isso vai se tornando rotineiro na sua vida, no seu cotidiano, isso se torna um hábito. Então existem hábitos que são bons e existem hábitos que são ruins. A gente tem que cultivar na nossa vida os hábitos que são bons, os hábitos que trazem soma à nossa saúde, hábitos que fazem bem para a nossa vida, que vão somar no nosso dia a dia e não vão diminuir ou acabar com o nosso período de vida, diminuir os nossos anos de vida, diminuir a nossa qualidade de vida, botando a nossa saúde em risco. Então, é muito interessante a gente estar atento a essa parada. Coloquei algumas imagens aqui embaixo que são os hábitos mais comuns e prejudiciais que a gente tem na sociedade. Esse primeiro quadrinho representa aqui o sedentarismo. É uma pessoa que está repleta de alimentos ruins, se alimentando de maneira ruim e passa muito tempo em frente à tela, sentado no sofá ou deitado numa cama. Muito tempo do dia é tomado por essa prática aqui. Então essa pessoa se torna sedentária e isso ocasiona diversos problemas. Os principais problemas do sedentarismo é a diabetes e também a obesidade. A obesidade mórbida pode vir a matar muito mais do que outras doenças que aparentemente são mais perigosas. Então, essa condição, esse hábito de sedentarismo, de ficar sentado no sofá assistindo uma tela o dia inteiro, isso é um hábito prejudicial à nossa saúde. Existem os hábitos alimentares, galera, que são os maiores vilões que a gente pode encontrar para a nossa saúde. A gente está acostumado, a gente está habituado a se alimentar
de alimentos que não são saudáveis, alimentos que vão prejudicar a nossa saúde. Então é bom a gente ficar sempre atento aos hábitos alimentares que a gente constrói. Quais são os alimentos que a gente come durante o dia, diariamente, todos os dias? Esses alimentos estão nos fazendo bem ou nos fazendo mal? É muito importante ter essa consciência ainda quando criança, porque é a partir do final da adolescência que os problemas começam a surgir, as dores começam a aparecer, e à medida com que você vai construindo hábitos saudáveis, essa qualidade de vida, essas dores, essas doenças, elas não vêm aparecer, e você acaba prolongando a vida em um estado saudável, né? O nosso corpo, quando a gente nasce saudável. A gente nasce 100% saudável. E a partir do momento que a gente nasce, os nossos hábitos e o nosso estilo de vida vai constituindo a nossa saúde. Então, o nosso dever é manter o nosso corpo saudável assim como ele nasceu. E para isso, a gente precisa estar habituado a fazer coisas saudáveis. Outras duas imagens aqui que são muito interessantes também, uma representando a violência contra a mulher e a outra representando uma violência verbal de modo geral, violência física e violência verbal, né? Violência emocional ou violência mental. Acontece que principalmente contra as mulheres, mas não só contra as mulheres, os homens também sofrem muita violência, praticada muitas vezes, na maioria das vezes, pelo próprio homem. Essa violência, se você tem um ato violento um dia, aí no dia seguinte você tem outro ato violento, e você vai construindo esses atos violentos e os pensamentos violentos, porque a violência ela nasce primeiro em nossos pensamentos e depois ela se transforma em ação. A partir do momento que a gente vai cultivando esses pensamentos violentos e cultivando essas ações violentas, elas vêm a se tornar hábitos, galera. A violência se torna um hábito, e isso pode gerar problemas enormes, não só na nossa vida, como na vida de todos os outros humanos. Então a violência também é um hábito que vem sendo construído pela humanidade, mas que é de extremo prejuízo, não só para a nossa saúde, mas como a saúde de toda a humanidade e do mundo. Os hábitos, pessoal, eles podem se tornar vícios. A partir do momento que um hábito começa a ser muito corriqueiro, ele se torna um vício. Bom, os vícios, independente se é um vício bom ou se é um vício ruim, eles são altamente prejudiciais para o bem-estar pessoal. Uma pessoa, quando se encontra em estado de vício, seja por qualquer coisa, seja viciado em uma comida, viciado em ler, viciado em violência, viciado em exercícios físicos, seja lá qual for o vício que essa pessoa adquire, esse vício ele se torna prejudicial à nossa saúde. À medida com que os maus hábitos se tornam mais fortes e frequentes, é possível que se transformem em vícios. Estes são de natureza patológica, galera, ou seja, os vícios são uma doença e são difíceis de controlar na maioria dos casos. É importante sempre estar atento às ações e pensamentos que desempenhamos no dia a dia, estarmos sempre conscientes para construir bons hábitos. Muito interessante que a gente fuja dos padrões viciosos, e para isso é importante a gente sempre estar fazendo coisas novas durante a nossa vida, coisas novas durante o nosso dia a dia. Fugir dos vícios, não se tornar uma pessoa viciada em nada, seja em drogas, seja em comida, seja em açúcar, seja em jogos. Nenhum vício ele é diretamente ligado ao bem-estar da pessoa. Todos os vícios eles prejudicam a forma como a pessoa vai viver o dia a dia dela. Um vício se torna um parasita mental, algo que fica na sua mente o dia inteiro, aloprando e falando e te chamando para realizar aquele vício. Existem muitas pessoas hoje, principalmente viciadas, e principalmente os homens, viciados em drogas e pornografias. Isso, galera, é algo que faz um mal danado. Vocês não têm ideia de quanto isso prejudica o nosso estado mental. O fato de assistir pornografia ou de usar entorpecente, usar drogas, acaba retardando diversos outros processos de desenvolvimento humano e aprendizagem, chegando a atrapalhar o próprio desenvolvimento do ser humano. Então é muito interessante a gente estar sempre atento, consciente e observador para o nosso cotidiano. A gente tem que observar com clareza o que a gente faz no nosso dia a dia, como é o nosso cotidiano.
E dessa forma a gente pode construir e moldar os nossos hábitos para que a gente se torne pessoas sempre melhores, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos a partir dos nossos bons hábitos. Então, se nós temos bons objetivos, é necessário que a gente construa bons hábitos para alcançar esses objetivos. Por exemplo, se a gente quer ter um emprego, vamos supor, a pessoa quer ser enfermeira. Para que ela se torne uma enfermeira um dia, para que ela venha a exercer esta profissão, é necessário que ela venha a desenvolver diversos hábitos que vão levar ela até este foco, levar ela até a realização deste sonho. Então ficaremos sempre atentos e observando quais são os nossos hábitos. E sempre que tiver hábitos ruins, cortar estes hábitos, substituir hábitos ruins por hábitos bons. A nossa vida, ela carece dos hábitos. A gente precisa de uma rotina. A gente precisa ter hábitos para viver o nosso dia a dia. Acontece que a gente tem que, então, quando a gente eliminar um hábito ruim, a gente precisa necessariamente colocar no lugar desse hábito ruim um novo hábito novo. Um hábito que seja saudável. Então, olhe para a sua vida, faça esse exercício, analise na sua vida quais são os hábitos ruins, os hábitos que estão trazendo prejuízos ou podem trazer prejuízos a longo prazo. Pode ser que alguns hábitos não tragam prejuízo agora, mas eles vão trazer prejuízo a longo prazo. Observe esses hábitos e substitua por hábitos mais saudáveis. E assim ao decorrer da vida, galera. Até o dia que a gente for morrer, a gente vai estar em constante desenvolvimento. Então a gente precisa estar sempre atento nesse processo, sempre de olho nessa construção do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é o que há de mais importante para nós. O nosso estilo de vida é quem nós somos. A forma como nós agimos, que nós vivemos, é a forma como quem nós realmente somos. O que a gente fala nem sempre é o que a gente faz. Então é muito importante a gente alinhar o nosso pensamento, a nossa fala e a nossa ação, de maneira com que o que a gente faça esteja condizente com o que a gente fale e também esteja condizente com o que a gente pense. Se a gente estiver alinhado com essas 3 características, a gente vai só para cima, a gente vai só crescendo e os nossos hábitos vão se tornando cada vez melhores e a gente vai cada vez se desenvolvendo mais e se tornando pessoas mais desenvolvidas, beleza? Bom, falando sobre hábitos saudáveis, construir hábitos saudáveis na vida como práticas de autocuidado e de cuidado com todas as pessoas oferece qualidade de vida, galera. Os hábitos saudáveis são aqueles hábitos que são de cuidado. O cuidado está completamente ligado ao amor. Se você tem amor pela sua vida, se você tem amor pela vida dos outros, se você tem amor pelo planeta, naturalmente você vai cuidar da sua vida, você vai cuidar da vida dos outros e você vai cuidar do planeta. Esse cuidado, ele tem que ser baseado unicamente na gratidão e no amor de fato. Cuidar da vida dos outros não significa ficar dando opinião ou ficar falando o que a pessoa deve ou não fazer. Cuidar é um sentimento puro, onde você faz o que você pode, você faz o seu melhor para que você mesmo, ou que outras pessoas, ou que o planeta se torne um local melhor, beleza? Ter uma coleção de hábitos saudáveis em sua vida é um fator importantíssimo para a construção de uma vida longa e tranquila, galera. A saúde dos humanos, em geral, depende de seus hábitos. Como eu falei lá no começo da aula, toda a nossa saúde depende dos nossos hábitos. O nosso estilo de vida é que vai ditar a nossa saúde. De como é o estilo de vida da pessoa, do dia a dia dessas pessoas. É isso que dita a saúde dos seres humanos. Construir bons hábitos logo no início da vida, quando ainda somos adolescentes, é muito importante, justamente pelo fato que eu falei para vocês. À medida como nós vamos vivendo mais tempo com hábitos ruins, esses hábitos ruins vão tornando, as consequências desses hábitos ruins vão se tornando mais graves. Por exemplo, um fumante. À medida como ele vai passando mais anos nesse estado de fumante, sendo viciado no uso de cigarros, maiores serão os prejuízos, até que ele culmine num câncer, em um problema cardiovascular e na morte desse sujeito. Então é muito importante a gente construir os nossos hábitos saudáveis diariamente e começar isso o quanto antes. Por exemplo, o uso de lactíneos ou de produtos processados, alimentos processados. O quanto antes você cortar esses alimentos da sua vida, maior vai ser o processo de alegria e felicidade que você vai construir ao decorrer dos anos, beleza?
Bom, sempre há um novo hábito que será saudável e importante para o seu crescimento. Fique sempre atento. A cada dia que passa, há uma novidade, há um novo hábito que a gente pode construir na nossa vida. Ter atenção plena na sua alimentação, saber exatamente o que está comendo e o quanto está comendo e não comer apenas pelo prazer, mas também pela nutrição do próprio corpo, é um hábito para a vida humana. É um hábito que vai ser saudável e vai dar à vida humana uma maior qualidade. Abdicar de todos os pensamentos odiosos, violentos ou sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa que exista. Você abdicar desse sentimento, dessa ideia de falar que não gosta de uma pessoa, não gosta de uma comida, não gosta de alguma coisa. Esse fato de não gostar, de odiar, ele é um pensamento de natureza violenta. O quanto antes a gente cultivar pensamentos e ações de amor no lugar desses pensamentos de ódio e violência, se a gente substituir os pensamentos de ódio e violência por pensamentos amorosos, é um hábito imprescindível para a vida e sucesso, vida de sucesso e felicidade, galera. Então, estar sempre atento à sua alimentação, cortar os alimentos que fazem mal à saúde, estar sempre atento aos seus pensamentos, cultivar pensamentos amorosos, pensamentos graciosos, de gratidão, cultivar a sua generosidade, a sua gentileza, ser um ser humano gentil e generoso. Tornar isso um hábito é muito importante, porque você vai combater os hábitos violentos, os hábitos de ódio. E com isso, imagina só, se todos os seres humanos do planeta cortassem os seus hábitos violentos, os seus hábitos odiosos. Não existiria ódio ou violência, não existiria desamor na nossa sociedade. A gente teria uma vida muito mais feliz, uma vida que não teria espaço para o medo, porque hoje em dia a gente tem muito medo da violência e esse medo atrapalha o nosso viver, atrapalha a nossa vida. Então, quanto mais a gente proclamar e quanto mais a gente construir em nós hábitos amorosos, generosos, hábitos gentis, mais a gente vai ter prosperidade e felicidade em nossa vida, beleza, galera? Tem um fato muito importante também, que é o mundo está em nossas mãos. Nossas ações não interferem apenas em nossas vidas. Estes hábitos ruins que a gente vem construindo, eles não interferem somente em nossas vidas, galera. Eles interferem em todo o planeta, em toda a Terra está sendo interferida pelo nosso estilo de vida. Muitos hábitos e vícios se tornam prejudiciais não apenas à saúde dos seres humanos, mas também à saúde do planeta Terra. Muitos hábitos como o consumismo, o desenvolvimento predatório, a industrialização de comércio, o uso de produtos industrializados no dia a dia, entre outros hábitos, acabam colocando em risco a saúde do planeta, juntamente à saúde das pessoas. Cuidar de si mesmo, galera, ter autocuidado é também cuidar do planeta Terra. Então, a partir do momento que a gente começa a cortar os hábitos de consumismo, a gente começa a consumir com mais atenção, o desenvolvimento do planeta em si começa a seguir também esses passos. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós cuidamos do planeta. É muito importante a gente entender que a gente só pode mudar a nós mesmos. O que a gente pode mudar são os nossos hábitos. E mudando os nossos hábitos, a gente muda todo o planeta. A gente influencia todas as pessoas que estão à nossa volta, que por sua vez vão influenciar as pessoas que estão à volta dela. E assim a gente vai construindo uma corrente do bem, uma corrente que transforme o nosso mundo em um mundo mais prazeroso, um mundo melhor, um mundo mais agregado, um mundo mais gentil e generoso. Beleza, galera? Essa era a aula que eu tinha para hoje. A aula foi mais curtinha, não tanto, né? Mas as atividades de hoje serão focadas na construção das atividades, na refeita das atividades atrasadas do bimestre, beleza? Estamos encerrando aqui o nosso primeiro bimestre. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem, hein? Fui!